Você aqui, de coisas que você leu sobre isso, tem alguma coisa que você fala, não, é comprovado, isso teve sim. Sim, olha, da minha parte, assim, as investigações de campo, né, porque eu também sou um pouco cético, então eu vou buscar as informações para que comprovem, né, realmente que algo aconteceu. Por exemplo, Varginha, é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que ocorreu. Uma manifestação, né, de criaturas que foram capturadas pelo exército brasileiro ali na cidade do sul de Minas. Tem certeza? Tenho certeza, porque eu conversei... Com o alienígena. Eu tive de frente com alguns militares que participaram da operação de captura e de transporte dessas criaturas, né? Então ali você conversando com esses militares, e você vê que realmente alguma coisa muito séria aconteceu e eles presenciaram o avistamento dessas criaturas estranhas. Nós tivemos aqui no Brasil um caso muito famoso em 86, que foi a Noite Oficial dos OVNIs. 21 objetos foram detectados nos radares. Uma balada dos OVNIs. E aí foi mandado vários caças averiguarem esses objetos que estavam dentro do radar, né? Eles depois deram, né, eles deram a entrevista dizendo que eram luzes que sobrevoavam em alta velocidade e que refletiam uma inteligência, como se algo estivesse controlando aquelas luzes e que eles faziam manobras assim incríveis que os próprios pilotos não conseguiriam realizar. O interessante é que no radar foi detectada a velocidade que esses OVNIs estavam voando. Então, em 1986, foi catalogado eles voando a 15 mil km por hora. O quê? Sendo que até hoje, em 2021, a aeronave que voa mais rápido do mundo chega por volta de 4 mil km por hora. Na verdade, esse incidente em Varginha que ocorreu foi uma queda de uma aeronave, né, de formato de submarino ou de um charuto voador, que foi avistado por fazendeiros caseiros, né, que estavam nessa fazenda, na Fazenda do Castilho, e eles observaram a dona Moralina, né, aquele casal assim, bem simples, típico do interior, né, eles já estavam se preparando para dormir, quando ela escutou os gados ali da fazenda fazendo um barulho atípico, ela abriu a janela para ver porque que os gados estavam agitados, aí ela disse que observa um objeto em formato de um submarino. Na verdade, ela não disse bem ela submarino, ela falou um objeto soltando uma fumaça, né? E ela chamou o seu marido Eurico, ele veio e eles observaram esse objeto durante uns 40 minutos, muito lento. E ele que deu a nomenclatura disse que parecia um formato de um submarino. E aí, logo uma semana depois, aconteceu o fato em Varginha. Um outro rapaz que é aqui de São Paulo, passando na Fernão Dias, estava indo para um campeonato de ultraleve, ele vê também, ele relata que ele vê um objeto em formato de um charuto em posição de queda. Ele atravessa a Fernão Dias, ele estava passando com o carro, ele achou que era um avião pequeno, de pequeno porte. Ele viu aquilo, viu que caiu. Ele falou, é um acidente pesado. É um acidente pesado. Ele fez a volta na rodovia, tentou de adentrar. Na hora que ele chega nesse pasto, que diz que vê vários fragmentos espalhados nesse pasto, ele fala que vem um cheiro muito forte de amoníaco, de amônia, que queima os olhos dele. Nisso, questão de 5 a 10 minutos, chega do outro lado, que chegou vários caminhões do exército. Dali eles adentraram, né, ali nesse terreno, viu ele lá, um dos oficiais vieram, inclusive ele já estava com um fragmento na mão. Ele é louco, ele vai pegar o negócio? Diz que ele estava pegando. E a mão assim, caiu? E aí o oficial... Desculpa, o que é esse fragmento? Esses fragmentos eram os destroços do objeto que tinha acabado de mas era o quê? acidentar. Era o quê? Era um isopor? É o quê? Isso, ele era um alumínio muito leve. E diz ele, que aí é um pouco assim polêmico, né, que ele fala que na hora que ele amassou, ele abriu, ele voltou ao normal. Muito parecido com o de Roswell também, que foi uma característica muito parecida com o relato de Roswell. Você pega a nave, faz assim... Isso, um pedaço, é como se fosse um alumínio muito leve. E dizem também que se você passa um estilete, ele corta, ele volta ao normal. Isso é uma tecnologia. Pra fechar marmita é bom pra caralho. Imagina bater teu carro. Porra, mano, bate carro lá, pum. Não, mas o cara bate a nave e não voltou, caralho. Tem umas coisas esquisitas aqui, Marcão. Cadê esse objeto? E esses fragmentos, depois, segundo relatos de militares, né, e fontes, esses fragmentos eles foram recolhidos e levados para o CCTA em São José dos Campos. Diz que esse material ele estava separado, né? E teve inclusive um militar da aeronáutica que chegou a ver esses fragmentos assim, e aquele material ele ficou sabendo que ia para os Estados Unidos, né? Vai tomar. É isso que eu fico puto, Marcão. Porra, nunca tá aqui.
Tá tudo, tem um museu aí é a Área 51, né? Isso, lá nos Estados Unidos, Área 51. Aqui no Brasil deve ter ficado alguma coisa. Por exemplo, sim. Tecido de pele. A gente não sabe se a criatura... O pessoal fala que as criaturas que foram capturadas teriam ficado no Brasil, mas na verdade essas criaturas que foram capturadas, elas foram levadas para os Estados Unidos também. Porra, tá melhor que nós, mano. E diz que tecido da pele dela, ou fragmento, algum fragmento, Peraí, teria Marcão, ficado aqui. Marcão, quantas pessoas que tiveram contato com esse alienígena, esse ET de Varginha, você já teve contato? Nossa, acho que ó, de testemunha civil, assim, diretamente de ver a criatura, umas 4, 5 pessoas. Agora, de militares, 2. Mesmo Você já que conversou? Que eu conversei que viram mesmo, diz que viram. E os relatos são iguais? E os relatos batem muito. Como é que é o ET de Varginha, nos relatos que você ouviu? Então, o ET de Varginha, ele era de pequena estatura, né, assim, de 1,10 m, 1,20 m. Eu sou evolução, caralho. Ele é o quê? 1,50 m? É, mais ou menos, ali 1,20 m. 1,20 m? De certa forma, ele tinha uma cabeça muito grande, com 3 protuberâncias, que o pessoal chama de chifre, né, que são 3 protuberâncias aqui na face, um olho vermelho muito grande, né? Não era ouvindo reggae. Era um amigo nosso. E ele não tinha praticamente orelhas, a boca era bem pequenininha, né? As 3 meninas que avistaram isso, que depois foram ridicularizadas. Quem confirma, inclusive, a tipologia física dos seres, que confirma o avistamento delas, os próprios militares. Eles tinham um óleo, uma graxa praticamente, como se tivesse passado uma vaselina no corpo inteiro, as veias saltadas, né? Crossfiteiro. E diz que ele estava agachado, quando as meninas viram, muito acuado. No momento que elas viram, ele estava virado com o rosto, né? Ele estava agachadinho no muro. Quando ela falou, gente, olha ali, as criaturas pegou e virou o rosto. Aí elas puderam ver toda essa característica física. Ficaram paralisadas. A Kátia, a mais velha, que ficou mais paralisada, as duas já correram, aí voltaram, puxaram a Kátia e foram. Inclusive que a Kátia, ela conta, que ela fala assim, na hora que ele me olhou, eu senti algo como se ele estava precisando de ajuda, me ajuda, alguma coisa, porque ele estava com uma fisionomia de muito medo, né?